E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, espero que vocês estejam bem. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Isaías, capítulo 41. Deus promete salvar Israel. Ilhas, calai-vos, escutai, renovem os povos das suas forças. Aproxime-se e então falem. Cheguemos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz com que as nações se lhe submetam e que a ele calque os pés dos reis e com sua espada os transformes em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem faz e agiu desta maneira? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu, Yahvé, que sou o primeiro e sou o mesmo com os últimos. As ilhas o viram e tremeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ajuntou o outro e disse ao seu companheiro: esforça-te. Assim o artesão animou o ourives, e o que alisa o martelo encorajou o que bate na bigorna. Ele diz sobre a peça soldada: está boa. E fixa o ídolo com prego para que não tombe nem se mova do lugar. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e sustento com a minha mão direita da minha justiça. Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busque os que lutam contra ti, não os encontrará, e os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Porque tu, ó Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó verme de Jacó, ó povinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei. Proclama Yahvé o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Eis que farei de ti um novo e cortante debulhador, repleto de lâminas afiadas. Trilharás os montes e os moerá, reduzirás as colinas a palha. Tu os joelhará e o vento levará, o furacão os dispersará. Tu te regozijarás em Yahvé, no Santíssimo de Israel te gloriarás. Os pobres e os indigentes buscam água e não a encontram. Suas línguas escorrem ressequiadas de sede, mas eu, o Eterno, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas, estereis e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão seco em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a cássia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o ciprestre, o abeto e o pinheiro, para que todos observem, saibam, considerem juntos e contemplem que foi a mão de Yahvé que fez isso e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa causa, diz Yahvé. Apresentai as vossas razões, convocai o rei de Jacó. Trazei os vossos ídolos para que nos anuncie o que há de acontecer. Falai-nos dos ventos passados para que os considereis e saibamos o fim deles, ou mostrai-nos o que haverá de ocorrer no futuro. Anunciai-nos acontecimentos vindouros para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou mal, fazei bem ou fazei mal, para que temamos e fiquemos atônitos. Vós não sois nada, e o que fazeis é vão e inútil. Quem vos escolhe é abominável. Eis que despertei um homem, e do norte ele vem.
desde o nascente anuncia a todos o meu nome. Pisa sobre magistrados e grandes líderes, como quem pisa sobre a argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem anunciou isto desde o princípio, para que o saibamos? Ou anteriormente, para que digamos, ele estava certo. Não há quem proclame, nem quem manifeste, nem quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que desde o princípio disse a Sião: eis, veja o que está acontecendo. A Jerusalém, pois, eu darei um mensageiro de boas novas. Olho, e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê respostas quando indago. Vede, são todos uma ilusão, uma falsidade. As suas obras são vazias, as suas imagens de fundição apenas sopro e nulidade. Primeiro poema do servo de Deus. Isaías 42. Eis o meu servo a quem sustento, o meu eleito, em quem tenho toda a alegria. Tenho nele o meu espírito e ele fará justiça às nações. Não usará de gritos, nem clamará ou levantará a voz pelas ruas. Não quebrarás o caniço rachado, não apagará o pavio que está esfumaça. Em verdade e fidelidade experimentará a justiça. Não se quebrará diante da fraqueza, nem se deixará abater, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, até as mais longínquas e diminutas ilhas depositarão sua esperança. Assim diz Yahvé, assim diz Deus Yahvé, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que nela brota, que dá ao povo que nela habita o espírito, o fôlego de vida e todos que por ela caminham. Eu, Yahvé, te convoquei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações, a fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória com nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Os primeiros grandes eventos já foram todos realizados. Portanto, eu vos anuncio novos e magníficos acontecimentos. Eis que eu vos dou a saber antes que ocorram. Cantai, pois, ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós que hoje navegais pelo mar, e tudo quanto nele há, vós ilhas todas e os vossos habitantes. O deserto e as suas cidades levantam a voz com os povos habitados por Quedar. Exultam os que habitam em rochas e clamam do cimo dos montes. Declaram honra a Yahvé e anunciam a sua glória em todas as terras sobre o mar. O Eterno sairá como valente, homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado exclamará: guerra! E o demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Ora, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas é chegada a hora em que gritarei como a parturiente, e ao mesmo tempo gemerei, e minha respiração será ofegante. Arrasarei as montanhas e as colinas, e secarei toda a vegetação. Transformarei grandes rios em ilhas, e secarão os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas. Eu os guiarei, tornarei as mais densas trevas em luz diante deles, e farei retos os lugares acidentados. Eis apenas alguns das transformações que realizarei. Eu jamais os desampararei. Cobertos de vergonha e humilhados, recuarão aqueles que confiam em ídolos que dizem as suas imagens fundidas: vós sois os nossos deuses. A cegueira espiritual de Israel. Ó surdos, ouvi, e vós cegos, fixai vossos olhos para que possais enxergar. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o profeta que envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como o servo de Yahvé?
Tu viste muitos feitos e obras magníficas, mas não deste nenhuma atenção, ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Aprove a Yahvé por causa da tua justiça, torna a Torá, a lei, grande e majestosa. Não obstante, este é o povo expolido, roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e esconderijos em cárceres. São poucos como presa e ninguém há que os resgate por despojo. E não há quem exclame, trazei de volta. Quem há entre vós que ouça isto? Quem prestará atenção e escutará? Deste momento em diante. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos assaltantes? Será que não foi Yahvé? Aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos ele não queria andar e cuja Torá, a lei, não desejamos obedecer? De tal maneira que o Eterno lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra, ele ateou-lhe o fogo ao redor, contudo nada conseguiram aprender dessa lição. A repreensão os consumiu, mas mesmo assim não deram atenção à correção do Senhor. Esse é o ser humano, né? Nós somos desse jeito. Deus castiga, Deus mostra o caminho. Assim como o pai, né? Castiga o filho para o seu próprio bem, mas nós não aprendemos. Então nós temos que pedir e clamar sempre a ajuda de Deus para poder estarmos no caminho certo, no caminho da vida eterna. É difícil, mas para Deus nada é impossível. É você esforçar-se, como Deus disse para... esqueci o nome do camarada. Ai, Jesus. Eu vou lembrar. O sucessor de Moisés, né, depois dele. E tem bom ânimo. Eu te esforço, eu te ajudo e espero pela tua mão direita. Esse é o nosso Deus. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Vou lembrar o nome do cara aqui agora. Josué. Paz.